O universo de Mary E. Pearson tem início com a história de 3 principais reinos. Esses reinos fazem parte de um continente que é resultado de milhares de anos após eventos que devastaram o mundo. Lia é a princesa de um dos reinos e é prometida ao príncipe de um outro reino vizinho, um homem que ela nunca viu na vida. Determinada a escrever a sua própria história, fazendo suas próprias escolhas sem as interferências políticas, ela e a sua melhor amiga e também dama de companhia fogem no dia de seu casamento. Sedento por compreender a razão que levou a princesa a ter fugido sem nem ao menos o ter conhecido, o príncipe parte em sua busca ao mesmo tempo em que um assassino do Terceiro Reino busca capturá-la. Ao trilhar seus diferentes caminhos, os personagens irão enfrentar perigos e lutarão por suas vidas e por seus objetivos, culminando para o ápice onde descobriremos junto com a heroína quem é o príncipe e quem é o assassino. Após enfrentarem muitos desafios e lutarem por suas vidas em uma trama de acontecimentos tensa e intensa, nossos personagens encontram-se em um novo cenário, um reino governado por um tirano cuja sede de poder o leva a cometer atos abomináveis. Nesse reino, conhecido por sua cultura e por seu povo cruel e sanguinário, Lia descobrirá mais sobre o outro lado da moeda, a verdadeira história de um lugar e de um povo que sofre e luta todos os dias. Nos domínios do Comizar, nossos personagens agora lutam não somente por suas próprias vidas, mas também pela paz entre os reinos e os povos. Quando nossos personagens finalmente se encontram fora das terras perigosas deste reino, algo precisa ser feito e com urgência. Após buscarem segurança em um abrigo confiável, é preciso alertar aos demais reinos sobre a guerra que vem a caminho e preparar-se para a luta e pela proteção de todos. Máscaras caem, inimigos surgem dentre os amigos, sangue é derramado e o desfecho da história épica de Lia será lembrado, passado de geração em geração. Alguns anos depois dos acontecimentos que mudaram completamente a vida de Lia e também a dinâmica entre os reinos, Casimira e suas 2 companheiras do exército da nova rainha de um dos 3 grandes reinos são enviadas às longínquas terras em busca de um foragido da rainha. A Boca do Inferno faz parte da Islândia, um dos reinos menores, e lá uma família é a lei. Conhecidos por tomar o que querem e fazerem o que bem entendem, os Bellinger não são a família benquista pelos demais reinos. Durante sua investigação, Casi descobre um mundo sobre a Boca do Inferno e sobre o foragido que procura, compreende como as mentiras influenciam as relações entre as pessoas e reinos e descobre traições capazes de mudar o rumo de tudo. Em sua nova missão, Casi precisa aprender a lidar com a sua nova dinâmica junto a Jace Bellinger, o patrei da Boca do Inferno. Em suas investigações, ela irá descobrir um mundo sobre a Boca do Inferno e sobre o foragido que procura. Irá compreender como as mentiras influenciam as relações entre as pessoas e os reinos e irá descobrir traições capazes de mudar o rumo de tudo. Agora, em Vow of Thieves, temos o desfecho da duologia que narra a história de Casi e Jace Bellinger e apresenta com profundidade uma outra parte do universo de Mary E. Pearson. Pois é, amigos, chegamos ao fim de mais um ciclo desse universo de Mary E. Pearson que conquistou muitos leitores e ainda conquista até hoje. Eu me lembro até hoje de quando eu li o primeiro livro da série inteira, de como eu fiquei preso naquele universo, como ela me conquistou com as suas palavras, a sua história. Apesar de ter tido lá seus altos e baixos, a trilogia que conta a história de Lia me fisgou, mas essa duologia que conta a história da Casi foi a minha favorita de todas. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo mais sobre esse primeiro livro, eu vou deixar aqui no card se você ainda não assistiu. E hoje então eu venho conversar com vocês sobre a experiência de leitura de Vow of Thieves, que é o último livro dessa duologia que conta a história da Casi e do Jace Bellinger e toda a situação ali da Boca do Inferno, né? Essa cidade que fica dentro do reino da Islândia. Lá no primeiro livro a gente é muito apresentado para essa cidade, para a dinâmica dessa cidade, como que funciona a política, como que a família Bellinger é a lei ali naquela cidade, como eles são respeitados, como eles acabam de certa forma provendo para todas as pessoas ali da cidade. Mas a gente também sabe que essa cidade faz parte de um reino e todo reino tem o seu rei. A gente conhece também esse rei lá no primeiro livro e a gente entende que apesar de ele ser o rei desse reino menor ali do universo, né, a gente tem essa ideia de que ele não é um monarca muito presente, ele não é muito politicamente engajado e ele não é uma figura muito importante ali nesse primeiro livro, né. A gente é apresentado então para as problemáticas que a Casi está enfrentando ali na Boca do Inferno, como que ela vai se colocar em diversas situações de perigo,
quanto de coisa que ela vai descobrir, tanto sobre esse foragido que ela tá procurando, quanto sobre as pessoas ali da Boca do Inferno e também sobre a dinâmica de todos os reinos. E aqui em Vale of Thieves a gente começa a história mais ou menos do ponto em que o segundo livro terminou. A gente tá então acompanhando a Cassie e o Jace voltando para a Boca do Inferno para resolverem problemas ali de ordem, né, política. Ela tá de certa forma ali então resolvendo as relações internacionais ali entre os reinos com uma mensagem ainda da rainha de Venda. Então ela tá retornando para a Boca do Inferno depois de todos os acontecimentos do primeiro livro. E ela e o Jace vão ser muito surpreendidos assim que chegam lá, porque o cenário que eles encontram, assim, é de completa devastação. A princípio eles não entendem o que tá acontecendo, eles são pegos absolutamente de surpresa. E ao longo da história, então, a gente vai junto com a Cassie e com o Jace entendendo o que tá acontecendo ali na Boca do Inferno. E a gente vai também descobrindo a relação dos acontecimentos do livro anterior com o que tá acontecendo ali naquele momento na Boca do Inferno. Agora o foco dos conflitos está em um personagem que não teve tanto destaque no primeiro livro, que é o rei da Islândia, é o Montag. Ele vai ser o principal causador de tudo aquilo que tá acontecendo e a gente vai ao longo da história descobrindo seus motivos, seus objetivos e o que ele pretende ali com a Boca do Inferno, né, e com tudo aquilo que tá acontecendo. Ao mesmo tempo que a autora vai desenvolvendo essas problemáticas, sabe, essas situações de conflito que os personagens estão enfrentando, de muito perigo, de muita aventura de certa forma, a gente vai também ao longo do livro descobrindo coisas que aconteceram ali no passado dos personagens que a gente não tinha tido, sabe, informação lá no primeiro livro, sabe, esse espaço entre o primeiro e o segundo livros tem informação de coisas que a gente não sabia que tinha acontecido, e quando ela vai soltando isso pra gente, a gente vai ficando bem surpreso. Eu, pelo menos, assim, não esperava muita coisa do que aconteceu aqui. E aqui nesse livro a gente tem uma Cassie mais em paz consigo mesma. No primeiro livro a gente é apresentado, então, a complexidade que existe com essa personagem, sabe, todo o seu passado, a bagagem que ela carrega e que resulta em quem ela é hoje, ao mesmo tempo que nesse segundo livro aqui a gente é apresentado pra ela tentando superar, sabe, esses desafios, tentando superar as batalhas que ela trava consigo mesma. E esse livro, gente, mostra pra gente como existe uma evolução muito grande de personagens. As personagens do primeiro livro e do segundo são as mesmas pessoas, a gente consegue nitidamente enxergar isso, mas ao mesmo tempo também é visível o quanto que elas evoluíram, sabe, enquanto pessoa, enquanto indivíduos de modo geral, e em suas relações consigo mesmas, sabe. Eu senti que houve esse amadurecimento nas personagens. A Cassie continua com a característica que eu mais admiro nela, que é a questão da lealdade e de ela ter, sabe, esse objetivo em mente, e aquele objetivo que ela vai fazer, e é aquilo, ponto final, sabe, a determinação dela, a coragem dela. Eu acho ela uma personagem muito forte, de muita personalidade, e eu acho que isso também fez com que eu gostasse tanto dessa segunda parte da história da Mary Pearson, sabe, desse spin-off do universo inicial. Eu gosto muito dessa personagem, eu me identifico muito com ela em muitos aspectos, e eu, de certa forma, até mesmo me inspiro nela, sabe? Eu acho que ela é uma personagem que passa pra gente uma ideia de que ela sabe quem ela é e é aquilo mesmo que ela vai ser. Lógico que isso não impede que a nossa personagem aprenda com seus próprios erros, que amadureça, como eu falei com vocês, e que também aprenda com as situações novas que são colocadas no caminho dela. Esse segundo livro, assim como no primeiro, tem muita cena de ação, de aventura. A gente tem aqui, mais uma vez, os nossos personagens, a quem a gente se apega tanto, sabe? Se colocando em situações, se encontrando, na verdade, em situações muito difíceis e complicadas, que a gente não consegue imaginar como eles vão sair dali. Então a gente fica ali durante toda a leitura roendo as unhas, tentando descobrir uma saída, sabe, uma forma de as coisas darem certo, apesar de a gente torcer e saber que no fim das contas as coisas serão acertadas de alguma forma. A gente fica durante a leitura ansioso, querendo descobrir como que isso vai acontecer, como que a autora vai, sabe, dar esse desfecho pra história. E sobre o desfecho da história, eu preciso dizer que eu achei, assim, muito pertinente com toda a duologia, sabe? Eu acho que os personagens tiveram os destinos justos, sabe? Eles tiveram ali seu desfecho justo pra todos os personagens. Adorei também ter revisto personagens da trilogia anterior, ter revisto personagens que muitas vezes eu nem tava lembrando, e daí a autora trouxe de volta pro livro e eu, sabe, lembrei, dei sorriso, falei, nossa, lembrei dessa situação.
É uma sensação muito nostálgica, sabe? Ler essa duologia e lembrar da trilogia anterior, da história da Lia, etc. Preciso dizer que sim, essa duologia continua sendo o meu ambiente favorito, assim, da história. Eu gostei muito da ambientação que a autora trouxe aqui pra Boca do Inferno, como que essa dinâmica ali da família dos Bellinger com todo o seu povo, a história deles, gente, o início lá da família, como tudo começou, sabe? Eu acho que tem muito sentido e de certa forma eu sim me sinto mais conectada com esse universo, né? Essa parte aqui do universo, esses personagens e como que as coisas aconteceram aqui nesses dois livros. E se eu já amava a série, continuo amando e indicando pra vocês com todas as minhas forças. Quem tem a dúvida sobre ler os 3 primeiros livros pra ler esses 2 últimos, não é necessário, vocês podem fazer a leitura dos 2 últimos livros da duologia que conta a história da Case sem problema nenhum. E sim, essa duologia aqui contém informações sobre a série anterior, sobre a trilogia, sobre o desfecho, mas não é nada muito aprofundado, sabe? A autora trata de forma bem superficial só pra você entender a linha de raciocínio dela, a história em si de modo geral. E, gente, fica aqui mais uma vez a minha indicação pra vocês lerem essa série, darem uma oportunidade pra essa autora. Ela é uma das minhas queridas, eu adoro essa série de fantasia. E me conta aqui nos comentários se você já leu, se você tá empolgado, se você tem vontade de ler essa duologia, né, a continuação da história do universo ali de Mary Pearson. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você ficou interessado em fazer essa leitura. Tô esperando você aqui pra gente conversar sobre essa história, sobre essa série e sobre essa autora. Era isso então que eu tinha pra vocês hoje, espero muito que tenham gostado do vídeo. Deixe seu curtir aqui embaixo se você gostou. Aqui embaixo também no box de informações eu vou deixar o meu link de associado para a compra. Comprando pelo meu link você me ajuda com uma comissão pela qual eu sempre agradeço muito. Então é isso, eu vou ficando por aqui, mas eu espero você no próximo vídeo. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.